Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Café Psicanalítico. Hoje com eles, o nosso querido Elias Silva e o nosso queridíssimo também José Prado vão estar aqui conosco hoje para debater assuntos relevantes sobre psicanálise, sobre o cotidiano. Será que a psicanálise ainda responde, né, as nossas questões atuais? Será que realmente a gente pode confiar em uma metodologia, em uma abordagem de 100 anos atrás? Será que ainda traz respostas para os conflitos, né? Pai e filho, relacionamento entre pais e filhos? Eu estou curioso para saber, eu tenho minhas dúvidas, hein? Mas olha, eu acredito que você vai sair desse café psicanalítico hoje cheio de conteúdo e com muitas certezas. Muito boa noite, Elias! Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo, Eduardo, também ao nosso café. Acolho você que nesse segundo dia está aqui comigo, não sozinho, né? Daqui a pouco eu vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. E hoje esse tema eu sempre coloquei, e inclusive já vai ser a primeira questão que eu vou falar com o meu convidado, porque assim, eu coloquei lá nas minhas redes sociais que esse tema é para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho. Então, eu acho que eu convidei para as pessoas certas, né? Para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho. Então, é com imensa gratidão, com imensa alegria que, mais uma vez, temos o nosso Café Psicanalítico, um debate acerca de uma realidade à luz da psicanálise. E hoje, temos tem a alegria de um grande amigo estar aqui comigo hoje, conosco, e eu trago até vocês, psicanalista, pedagogo também, José do Prado. Seja bem-vindo, José. Boa noite, Elias. Boa noite, Eduardo Rocha. Obrigado pelo convite, estar aqui nesse café psicanalítico. Uma grande alegria essa união do Inner Self, que já está pegando já aí essa parceria. E uma grande alegria poder partilhar com vocês da área que eu trabalho como psicanalista, na área da psicanálise infantil. Então, vai ser muito bom nós partilharmos aqui esse tempo, falar sobre a relação pais e filhos. É isso aí. E aí eu já falo que se você tiver já alguma pergunta, já pode começar e colocar aí no chat. O Eduardo vai estar aí, ele está de olho no chat. Eu e o José vamos estar aqui respondendo as perguntas que ele vai ver lá e ele vai trazer aqui para nós, então, para o José e para mim, para nós comentarmos. Você que talvez tenha não uma pergunta, mas algum comentário, né? Então deixa aqui também, é bacana a gente ter esse feedback. E, José, na verdade, Sim, esse tema, quando eu convidei, assim, é para você que é pai, para você que é filho e para você que é mãe. Ou seja, parece que esse tema a gente não tem como escapar ele, né? Não tem como a gente escapar dele. verdade, Elias. É um tema que ele nos instiga, né? Ele nos convida, nos convoca, e nós vamos ver que no final, acho que nós vamos chegar à conclusão que nós não temos como de não causarmos trauma nos nossos filhos. Mas, primeiro, vamos fazer esse percurso, esse caminho aqui nesse café psicanalítico. E interessante, José, porque até que o próprio tema, né, quando eu fiz o convite para você, Eduardo Rocha, fizemos o convite para você, e eu pensei esse tema para nós caminharmos, eu comecei com uma palavra que é muito falada, seja nos nossos consultórios ou na vida, relação, né? Parece que tem duas partes ali se relacionando. Então, relação pais e filhos. Que relação é essa? Né? Que tal de relação é essa? Porque que faz tão bem e também pode não fazer tão bem. E aí tem um dado, José, que eu queria até que vou já falar aqui, para se der tempo a gente comentar, porque quando a gente fala de pais e filhos, o que vem na nossa mente, lógico, o pai e a mãe,
pai e mãe, o gênero masculino e o gênero feminino, né? E quem sabe depois, se der tempo, a gente poderia abordar, não aqui, ou talvez em outro café, essa relação, por exemplo, quando tem um casal de homossexual que adota, e aí parece que foge do nosso quadradinho e a gente não sabe, só estou instigando você a pensar, para a gente pensar isso futuramente numa live. Mas voltando aqui ao nosso tema, que relação é essa, José? Que relação de pais e filhos é essa? Tem relação? Ou a relação é imposta? Não tem como a gente fugir dela? Bom, Elias, primeiramente, como bom filósofo, eu tenho que responder para você que essa relação pais e filhos é uma relação humana. A gente não pode fugir dessa realidade, né? Todos nós temos esta questão de sermos humanos, mas a partir dessa união física, né, sexual dos pais, é que se geram os filhos. E isso é muito importante nós entendermos, né, que é um ato humano. Então, essa relação, ela tem essa grande conexão pai e mãe que gera esse filho. Aí eu vou alargar um pouco o nosso olhar, visitando um pouco da filosofia, que é uma área que tanto eu quanto o Elias viemos dessa área para a psicanálise. Então, na filosofia, os gregos, eles diziam dessas 3 dimensões que também a antropologia filosófica vai bem defender para nós estabelecermos essa relação. Então, nós vamos falar do corpo, alma e espírito. Mas o corpo, quando nós falamos dessas questões biológicas, genéticas, a alma, quando nós tratamos dessas questões psíquicas, da constituição psíquica, dessa relação afetuosa, amorosa entre pais e filhos, que nós vamos desdobrar aqui nesse café. E quando nós falamos do espírito, nós falamos dessa questão da realidade com o divino. Mas hoje, no nosso café psicanalítico, porque nós estamos em psicanálise, nós vamos nos dedicar a falarmos dessa dimensão da alma, da questão psíquica. E trabalhando essas questões, nós vamos trabalhar alguns fatores psíquicos. Quais são esses fatores psíquicos? Hoje quero falar com vocês um pouco sobre a constituição psíquica, porque ela é muito presente nessa relação pais e filhos. Aí o Elias já trouxe para nós a questão da figura paterna, da figura materna, que nós vamos também passar aqui durante esse café psicanalítico. E encerrar falando para nós dessa relação entre pais e filhos. O Elias levou aí para um campo da psicologia social, perguntando se nós não escapamos dessa realidade de família, né? Não, nós já nascemos em uma cultura onde nós somos inseridos no seio de uma família, como filhos, né? Falando aqui como filho. Então, nós chegamos nessa família e é esse pai e essa mãe que vai nos acolher, que vai nos dar toda essa questão cultural, social e também essas dimensões que eu alarguei aqui com vocês, de modo especial a questão psíquica. Então, é isso que eu posso falar para você dessa relação pais e filhos, alargando mais também o nosso olhar, o nosso conhecimento. E, José, nessa relação de pais e filhos, a gente que encontra já na clínica, né? Nós, tanto eu quanto você, nos atendimentos em análise, nós encontramos hoje, e isso não é nós que falamos, outras pessoas já falaram, Freud já falou, homens e mulheres marcados por essa relação do qual ninguém se escapa, né? Eu nasci, Verdade. Eu cheguei aqui, não tinha essa pretensão, não sabia o que estava acontecendo, caí aqui de paraquedas, né? Claro, entre aspas, não é isso, mas só uma maneira de dizer. Eu cheguei numa relação de pessoas que já existiam, em vidas que já existiam, e aí parece que isso, quando acontece algo, ou não acontece algo nessa relação, quando tem troca, ou quando não tem troca, ou seja, sempre o adulto que nós encontramos hoje no consultório, muitas vezes, o que você acha dessa minha afirmação? Muitas vezes está tentando entender que relação foi aquela.
Sim, Elias, principalmente eu falo você e os outros colegas psicanalistas também que trabalham já com esse atendimento com adultos, vocês vão ver, principalmente na clínica, essa questão dessa relação que ela é muito forte, né? E vou desenvolver aqui, falando um pouco sobre a constituição psíquica, mostrando o quanto que é importante essa questão da parentalidade, a questão do parentesco. Dentro da psicanálise, é um estudo muito forte falando sobre essa questão para que a gente possa entender sobre a constituição psíquica. Então, na psicanálise, quando nós falamos da visão psicanalítica acerca da família, acerca também do casal, nós vamos encontrar esse conceito de parentalidade. Esse conceito, ele vai ser muito embasado na cultura, no social, e vai manter, tá certo, uma relação do bebê em um terreno propício ou em um interditado à sua constituição psíquica. Então, quando nós somos inseridos nesse seio familiar, esse casal que recebe esse bebê, ele pode ser um terreno propício, onde ali possa dar frutos, um crescimento bom, mas também pode ser que esteja ali uma interditação, um interdito da constituição psíquica. E, levando isso adiante, falando sobre a parentalidade, nós temos que entender que nós, principalmente seres humanos, nós herdamos toda uma carga biológica, genética, toda uma questão também de hereditariedade genética, mas na dimensão psíquica, nós também herdamos uma hereditariedade psíquica. É um termo até novo para a psicanálise, mas já tem alguns estudos dentro disso, explicando toda essa questão física, mas também essa questão psíquica. Dentro da parentalidade, nós vamos encontrar uma coisa que é muito importante na clínica com criança, a qual eu trabalho, que é o lugar da criança na família. Então, dentro dessa questão do parentesco, nós vamos encontrar aonde é o lugar dessa criança nesta família. Eu tenho uma autora também que era psicanalista, também é falecida, Françoise Doutor. Ela fala que na análise com criança é muito importante de nós, principalmente na primeira entrevista com os pais, de nós identificarmos como analistas, identificarmos o lugar dessa criança nesta família. É muito importante. E depois indagar o nosso próprio analisando, pequenino, que qual é o lugar que ele também sente estar nessa família. Então, é muito importante nós sabermos toda essa questão. E para encerrar essa questão da parentalidade, só falando sobre só o desejo de ter um filho. Dentro da família, a gente tem que encontrar essa questão também de um desejo de ter um filho. Sim, Elias? É que você tinha falado aí, você estava falando do lugar, que é muito ligado ao desejo, como você falou agora. Há possibilidade, porque a criança nasceu ali, mas há possibilidade, e na sua clínica, né, na sua clínica com crianças, principalmente, que é a sua cadeira aí, tem família que... Primeira pergunta, existe família que talvez não tenha esse lugar preparado? E se sim, como que lida com isso? Porque tá ali, não tem como, se não tem lugar, o lugar já criou. Qual que é o problema desse lugar da criança na família? Porque me parece, ouvindo você falar, tendo um olhar social, olhando aqui fora do setting, olhando para a sociedade, em grosso modo, parece que não se tem esse lugar em muitas famílias. E eu acrescento mais, continuando na pergunta do Elias, em relação, tem algumas perguntas aqui que falam exatamente disso, né? Que é o pai ausente, né? Aquele pai que chega tarde em casa e sai muito cedo de casa, né? Para trabalhar, né? Ou seja, que a criança tem pouca referência de autoridade, de paternidade.
muitas vezes são criados pelos irmãos, né, ali no dia a dia. E o pai, por viajar, isso aconteceu em uma parte da minha própria vida, né? Meu pai, ele trabalhava muito em outra cidade onde eu morava, então eu via muito meu pai final de semana, e olhe lá, né? Porque tinha final de semana que ele estava em casa e final de semana não. Como é que fica essa referência interna nesses lapsos, né? Não lapsos, mas assim, nessas ausências frequentes do pai trabalhador, do pai que está ali lutando, às vezes do pai ausente, porque de repente tem outra família, isso foi realidade durante muito tempo, né? Aqueles pais que tinham duas famílias e ficavam a parte de uma família e na outra. Juntando com a de Elias, como é que se traz essa análise dessa criança? Em que berço ela é desenvolvida? Muito bem, perguntas muito boas, viu? Primeiro vou falar do Elias com a questão do desejo, do lugar. E Eduardo, depois vou responder a sua falando um pouquinho sobre figura materna, figura paterna, sobre essa questão do lugar do pai também, nessa dual, né, que é a questão da dualidade entre mãe e bebê. Eu prometo que eu chego lá também para falar para vocês. Então, quando o Elias me questiona sobre a questão do lugar, do desejo dessa criança, que muitas famílias, olhando desse olhar social, né, que muitas vezes essa criança, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar nomeando, né, na psicanálise a gente tem muito essa questão de não ficar rotulando também, mas essa criança, muitas vezes, ela não foi desejada. Então, esse lugar, muitas vezes, é um lugar ainda que está vazio. Por isso que é muito importante, e principalmente aos pais, você ainda que está nesse caminho ainda de ser pai, mãe, que você já idealize, principalmente na questão simbólica que nós temos, de você já idealizar o seu filho, a sua filha, porque vai direto àquilo que nós trabalhamos como analistas, que é o inconsciente. Então, essa criança, ela já é desejada antes mesmo dela ser gerada. Principalmente, já tem alguns estudos contemporâneos na clínica infantil que fala muito isso, de nós indagarmos aos pais, mãe, pai, sobre esse lugar da criança, porque já é um desejo anterior a esse gerar, a esse cuidar também dessas crianças. E muitas vezes de nós falarmos também sobre essa criança, de nós falarmos sobre esse bebê que nós queremos receber, que nós queremos ter. E o que nós notamos é que muitas vezes esse plano, vamos dizer assim, ou esse ideal não acontece. E aí pode estar um lugar vazio. No final, quero partilhar com vocês 2 filmes para serem assistidos. Um deles trabalha muito essa realidade do lugar vazio, não desejado, de ter essa criança, de ter esse bebê. Então, é uma questão que o Elias indagou aí do lugar, né? E eu quero trazer 2 questões aqui, Elias, para ajudar a gente a entender essa questão da constituição psíquica de um cara que, para nós estamos aqui na psicanálise, ele é muito importante, contribuiu muito com a psicanálise, que é o Lacan. O Lacan fala de 2 conceitos cruciais que vai nos ajudar a entender o quanto que é importante a constituição psíquica das crianças, né? E que ela está ligada também ao inconsciente do pai, está também ligada ao inconsciente da mãe. O Lacan fala o primeiro conceito crucial dessa constituição psíquica, que é o inconsciente é estruturado como linguagem. A gente já teve outro café psicanalítico, né? Falando sobre o inconsciente e suas manifestações, mas trazendo agora para essa realidade de constituição psíquica, o que nós vemos? Quando nós falamos que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem, é porque quando essa criança nasce, ela vai ser convocada através do quê? Da fala, da comunicação desses pais, da língua, por isso que é muito importante
os pais falarem com os seus filhos na língua nativa a qual eles nasceram, mesmo que eles estejam em outro país, para que essa criança também tenha identificação com a sua língua e, principalmente, a linguagem. E aqui, né, dentro dos estudos lacanianos, nós vemos o quê? O que diferencia o homem do animal é porque nós temos a linguagem. Enquanto os animais, eles leem organicamente os signos, e por isso que eles podem viver através do seu instinto, nós, seres humanos, nada funciona com o puro signo. O que tem? Nós temos que correr a um lugar. E esse lugar, quem vai estabelecê-lo, quem vai convocá-lo, quem vai chamar psiquicamente essa criança são os pais. Os pais são esses grandes interpretadores da linguagem desse bebê. Por isso que nós falamos que o inconsciente, ele é estruturado como essa linguagem. Então, a mãe, principalmente, que tem essa ligação com o primeiro amor primordial, ela vai ter aí essa série de significantes que é um produto de interpretação, né? A mãe vai interpretar aquilo que aquela criança quer comunicar e logo, com um ano e pouco, vem a linguagem e assim essa comunicação se torna melhor. Um segundo conceito que eu trago aqui, principalmente da constituição psíquica, é o sujeito é constituído psiquicamente através do outro. Então, quem convoca psiquicamente esse bebê é o pai e a mãe. Principalmente a mãe, porque eu já adiantei para vocês, ela tem esse objeto de amor primordial desta criança. Daqui a pouco nós vamos chegar na figura paterna e materna, podemos até trazer um pequeno caso falando sobre as mães que morrem no parto. Uma outra pessoa pode fazer essa figura materna para essa criança, certo? Então podemos... Nesses casos... Repete, Elias? Você falou aí que quando a mãe morre, né, no parto, outra pessoa pode fazer. Mas temos outros casos que a mãe não morreu no parto, e aí? Como fica? A mãe não está junto. Isso aí você vai entrar também. Vamos entrar também ao falar sobre essa questão dessa figura. Falando a vocês, principalmente quando eu falo que essa criança ela é constituída através do outro, nós vemos que o bebê ele só sobrevive fisicamente, psiquicamente, porque ele é inscrito. E essa inscrição, para nós, ela é feita no simbólico. Por isso que quando nós falamos da realidade psíquica, ela não é uma realidade física. Então, por isso que nós temos que entender essa questão. O pai e a mãe, quando convoca esse neném, quando ele conversa com essa criança, que ele interpreta essa criança, que ele chama essa criança, ele está aí escrevendo essa criança no simbólico. E tem uma fase chamada de maternagem, que essa maternagem é a qual que a mãe, o pai, ele vai escrevendo e vai fazendo essa criança entrar também nesse simbólico, vai despertando toda a questão psíquica que tem nessa criança. Nós vemos que essa mãe é um outro para essa criança. Inicialmente, a criança, quando nasce, ela pensa que ela e a mãe é um, então tem essa questão simbiótica, dual, mas é essa mãe que vai fazendo essa comunicação primordial, o meu neném, vai acariciando e vai falando, banho de linguagem nessa criança, e assim nós já identificamos nessa mãe essa função materna que é primordial para a nossa existência, que é parte essencial da constituição psíquica. O Elias indagando, falando muitas vezes dessa mãe que mesmo que sobreviveu o parto, mas nós podemos trazer aqui também as mães que entram em depressão pós-parto, que não convoca essa criança, verdade, que não chama essa criança. Então, nós vemos o quanto que é importante o papel da mãe e do pai nessa formação
psíquica, nessa constituição psíquica das crianças. Deixa eu só perguntar uma pergunta bem apimentadinha aí da prática, só para te dando trabalho. E quando não se tem esse pai e essa mãe, né? Você falou que a mãe que morre no parto, enfim, que vai esses dois, ele vai despertando e dando esse banho de linguagem e mostrando o desejo e que aquela criança tem um lugar naquela família. Mas e na ausência dos dois, todo esse processo teórico aí acontece na prática? Eu não tenho meu pai, eu não o conheci, a minha mãe faleceu no parto. Fui criado por uma tia e o bisavô. Sei lá, estou criando aqui uma ideia. Todo isso da linguagem, do simbólico, desvelando para a criança o lugar dela, acontece? Ou, entendeu a minha pergunta? Porque senão a gente fica limitado ao pai e à mãe. Então, beleza, mas eu não tenho aí. Então, tô lascado, né? Em outras palavras. Uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, dentro de um outro contexto, Zé, para a gente abrir um pouco a amplitude desses conceitos que nós estamos estudando aqui. O contexto atual é o núcleo familiar, né? Então, é o núcleo familiar sendo composto ali pelos cuidadores, que podem ser 2 homens, 2 mulheres, pode ser um homem ou uma mulher, né? Pode ser de qualquer gênero ou sexo, ou orientação que a pessoa deseja dentro do processo, mas que o importante é que em algum momento, mesmo sendo 2 pessoas cuidadores daquela criança, elas vão adotar esse papel, né? Ou seja, uma acaba adotando mais um papel de pai, né? E o outro adotando o papel de mãe. Não necessariamente quem vai adotar o papel de pai é do sexo masculino e não necessariamente quem vai adotar o papel de mãe é do sexo feminino. É mais ou menos isso ou você consegue ver uma distinção? Porque quando a gente vai para as famílias modernas, né, que nós temos hoje, nós temos famílias que são construídas não só com essa figura heterogênea entre mulher e homem, né? Você pode ter, por exemplo, um casal de homossexuais que adotam uma criança, né? Há uma necessidade de adotar esses papéis para que essa formação do arquétipo psíquico da criança se forme com essas 2 representações e assim ela consiga navegar em sua vida com essas distinções internas? Certo. Então, tanto você quanto Elias já me leva para falar um pouquinho sobre essa função paterna, função materna, que é tão interessante nessa relação de pais e filhos. Então, falando para vocês, e também já respondendo aquela pergunta anterior que o Eduardo tinha trazido, nós temos que entender, quando nós falamos de função paterna, função materna, nós estamos falando de lugar. E tudo na psicanálise, principalmente quando nós estamos aqui falando de constituição psíquica, nós estamos falando de uma questão que é simbólica, certo? Então, por isso que nós temos que entender bem essa distinção. Não é uma questão física, mas é uma questão psíquica que é ligada a esse simbólico. Então, vamos por partes para a gente entender bem como que é essa função, esse lugar que pai e mãe, ou função paterna, melhor dizendo, função materna, para a gente distinguir melhor esta questão. Então, mãe e pai em psicanálise é uma função simbólica. Grave isso, para que você possa entender. Quem vai colocar essa mãe, esse pai, nesse lugar é o próprio filho, a própria criança, o bebê. É esse imaginário dele, é esse simbólico dele que ele vai colocando esse pai, essa mãe, nesse lugar. Sabemos que a mãe, aquela que dá à luz a essa criança, já tem esse vínculo, principalmente um vínculo maior através do nascimento, através da toda a gestação,
o nascimento, gera-se já esse vínculo afetivo, mãe e filho. Mas como nós já trazemos aí várias realidades, que uma mãe pode morrer no parto, uma mãe pode ter uma depressão, uma mãe pode ficar internada, distante dessa criança, por isso que nós falamos dessa função. Pode-se outra pessoa, certo? Fazer essa função materna, essa função de ali aconchegar, essa questão de acariciar essa criança, essa questão de convocar essa criança através da linguagem. Então, essa função é uma função propriamente chamada materna, certo? Então, uma pessoa mesmo que não é a mãe, pode ser a tia, pode ser até como o próprio Eduardo trouxe aí, o próprio pai, porque a mãe está ausente nesse momento, então o próprio pai pode fazer essa função materna, que é de fazer que essa criança crie um vínculo, essa criança crie um vínculo afetivo, que é muito importante aí para a constituição psíquica dessa criança. E nós percebemos, principalmente quando o processo é um processo natural, vou assim definir para que vocês possam entender, quanto a mãe mesmo, ela teve a gestação, passou pelo parto, volta para sua casa, começa ali os primeiros momentos com o seu filho, nós vemos essa relação, uma relação simbiótica, né? A criança, ela pensa que é o próprio corpo da mãe, como a Melanie Klein bem diz, a mãe está ali fusionada com aquele bebê. Então, a função paterna, ela vai vir de um outro lado. Essa função paterna é uma função de castração, que é muito um termo ligado aqui dentro da psicanálise, que a gente entende muito aí os psicanalistas, aqueles que estão também em formação, que estão aqui nesse café psicanalítico. O pai, ele vai fazer esse papel de separação dessa mãe e bebê. O pai vai ser esse separador, vai ser esse castrador, para que essa criança ela possa ser inserida na questão social, para que essa criança seja inserida nessa questão cultural e, principalmente, que essa criança seja inserida na questão psíquica. Essa criança ela vai descolar dessa mãe através dessa função paterna, né, que é uma outra pessoa pode fazer. Nós encontramos aqui muitas vezes, né, as mães que são solteiras, que têm os seus filhos, não têm a presença do pai, mas ali tem um irmão que é o tio, tem o avô, tem um amigo que pode fazer essa função também de separação dessa criança, dessa mãe. Então, essa função são os lugares. E isso eu falo que a criança coloca essas pessoas nesses lugares porque a criança já tem o seu inconsciente. Então, a criança há de colocar essas pessoas também nesse lugar. Então, a função materna, fechando aqui também essas questões, é aquela função de cercar, de acolher, de aconchegar, né? Eu tenho um exemplo aqui, meu afilhado ontem fez 1 ano, o primeiro dia que ele nasceu, né, ele ficou um pouquinho mais distante da mãe e ele chorou bastante, mas depois essa mãe, ele já pôde aconchegá-lo, já pôde estar com ele, foi se acalmando. Então, essa criança, ela tem esse vínculo biológico e também psíquico também com essa mãe. E esse pai, ele vai fazer a função de jogar para fora, ou de lançar para fora essa criança. Lançar para fora de onde? Dessa relação mãe-bebê, e lançá-lo também para essa questão social, para essa questão cultural, mas principalmente também para essa questão psíquica. Como posso dizer, a vida psíquica além dessa relação mãe-bebê. E é isso que esse pai, ou melhor, essa função paterna que outras pessoas também podem fazer, vai ajudar essa criança a ser inserida também nesse contexto psíquico, nessa questão também de inconscientes que são envoltos também nessa relação familiar
pai, mãe, bebê, ou também as novas configurações familiares, como vocês bem aí disseram. Entendi. Ô, José, você falou aí da castração, que é um termo bem psicanalítico, mas aqui no café estou vendo tem muitas pessoas, né? Obrigado você que está aqui conosco. E tem pessoas que vai começar ainda o curso de formação em psicanálise, tem pessoas que estão vendo a possibilidade, vem aqui no café, toma um cafezinho conosco, para ir se ambientando. Mas, de fato, o que seria essa castração, que é um papel fundamental, um processo fundamental tanto da função paterna, que a gente encontra hoje os nossos settings psicanalíticos lotados, consultórios lotados, de pessoas que não souberam, não precisaram e não administram suas castrações, né? Muito bem. Fala um pouco dele aí. Aqui vem um exemplo de caso clínico, né, que eu posso colocar aqui rapidamente. Muitas das vezes essa relação, quando não existe essa castração, lembrando vocês que quando falamos disso, nós estamos falando na realidade simbólica. Não é que o pai vai chegar ali e cortar, né, a criança fisicamente, não. É um corte dentro da questão simbólica, dentro da questão, né, inconsciente. Então, o que acontece? Essa mãe, enquanto ela está muito colada com esse bebê e ela não dá espaço para esse pai, essa mãe, ela toma todo esse lugar desse pai, nós temos encontrado hoje consequências graves aí dentro do nosso consultório, né? Por isso que é muito importante, você que é mãe, que está aqui, pode ser que tem mãe que tem aí o seu bebê recém-nascido, está aqui conosco, ou você tem um conhecido, uma conhecida, né, que tem o filho recém-nascido. É muito importante que esse terceiro, ele entre nessa relação. É muito importante que essa figura paterna seja feita pelo pai, seja feita por outras pessoas, entre nessa relação para que essa criança compreenda psiquicamente que a mãe não é somente para ele, né? A mãe, ela também tem outros afazeres, a mãe tem outras funções, ela pode ser uma profissional, ela é esposa, ela também é filha de um outro casal, e é esse terceiro, essa figura paterna que vai ajudar essa criança nesse processo. E aí a gente chama isso um processo de castração. A gente, para explicar isso, tem que ter um aprofundamento mais na teoria, mas de uma forma mais simples, é de entender que precisa entrar nessa dualidade, nesse dual mãe-bebê, uma outra pessoa para formar essa tríade. Por isso que nós estamos aqui falando também da relação pais e filhos, porque é uma tríade, né? Pai, mãe, ou função paterna e materna com esse filho, com essa criança, com esse bebê. Mas aí não gera trauma? Aí eu já vou entrar com a pergunta direta, assim. Muito bem. Perguntas. Pode. Porque agora, muito bem. emendando essa do Elias, né? Já dando aí, complementando de alguma forma, essa castração, ela dentro desse ambiente familiar, sobre essa função, né, de paterna e materna, ela me lembra muito uma palavrinha que a gente vê muito na parte de orientação pedagógica, né, de orientação dos pais, que é impor limites, né? Então é aquela coisa do eu vou impor limites, você não pode fazer isso, você pode fazer isso. Isso está certo, isso está errado, né? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, né? Isso acaba desenvolvendo, de certa forma, na criança, uma régua moral, porque de certa forma, ela vai ali medindo e comparando a realidade que ela tem daquilo que ela acredita que seja aceitável, né, pelo pai, né, aceitável para uma vida boa, né, para uma vida feliz, e isso vai limitando, né? Por isso que a palavra é limite mesmo, limitando essa liberdade, muitas vezes criativa, né? Essa vontade de impor seus desejos, né? E então a criança já começa a perceber logo de cedo que ela, apesar de ter desejos, nem todos os desejos podem ser realizados, né? Isso para uma criança, eu imagino, eu não lembro dessa época, eu era muito pequenininho, mas eu me lembro como deve ter sido traumático para mim perceber que eu não posso fazer tudo, né? Que eu não posso mandar no papai e na mamãe, né?
Que eu não posso pegar o pirulito do meu amigo, né? Que eu não posso sair xingando as pessoas. E isso, de certa forma, ela conduz um ajuste na personalidade, no comportamento, um ajuste moral, né? E aí depois eu tenho outra pergunta sobre esse ajuste moral, mas vou deixar daqui para frente. Certo. O Eduardo complementou muito bem essas questões aí dessas castrações simbólicas feitas por essa função paterna, né? Aqui, nas minhas anotações, eu coloquei que essa função paterna, ela faz esses cortes, né? E principalmente nisso que o Eduardo bem trouxe, para a criança limitar-se porque ela não pode realizar todos os seus desejos. Um dos desejos da criança, do bebê, isso tanto o Winnicott quanto a Melanie Klein bem trouxe, é que ela queria para sempre, é um desejo que a gente também tem, todos nós, não escapamos disso, é dessa questão dessa completude que a gente queria viver durante toda a vida, mas porque teve aí uma função paterna em nossa vida, nós vamos lidar com essa falta e vai também me impulsionar a falar isso que o Elias falou aí sobre as questões do trauma, né? Então, o pai ele vai fazer esses cortes e vai também fazer essas cisões, vai limitar esse desejo dessa criança, vai inserir, né, essa criança também nessa realidade psíquica. E aqui eu queria revelar algo que muitas vezes pode doer no coração do pai, da mãe, do filho. A nossa constituição psíquica pode revelar, né? O criador então, o pessoal vai para análise, é bom que vai para análise. Vai para análise, muito bem, Elias. Então, a nossa realidade psíquica, nós não somos constituídos no amor, mas nós somos constituídos no ódio, porque existe essa castração simbólica. E aí, psiquicamente, principalmente quando nós falamos do nosso amigão inconsciente, ele não entende como o nosso consciente, que é uma questão amorosa, que é para o nosso bem, ele entende de uma outra forma, que é a questão do ódio, certo? Então, esses cortes, essas cisões que são simbólicas, que são castrações simbólicas na vida desse bebê, nessa dualidade que ele tem com a mãe, nessa simbiose com a mãe, essa função paterna, esse pai vem para que possa abrir, né, lançar para fora essa criança. Então, temos essa questão que é muito importante. E aqui lembrei também, para já finalizar aquilo que o Eduardo disse, ele falou do pai dele, né? Ele deu o exemplo, Eduardo dá o testemunho dele aí mesmo, que o pai muitas vezes ficava fora. Isso eu falei com a Hélia está aqui nesse café psicanalítico, escutando, nos ouvindo, é a minha esposa, é que me trouxe para a psicanálise, é psicanalista, é psicóloga. Ela estava falando comigo assim que é muito importante de os pais entenderem o quanto é importante o tempo com os filhos. Muitas vezes o pai e a mãe não têm aquele tempo total com os filhos, é uma outra pessoa, é um cuidador que ajuda a cuidar desse filho, porque muitas vezes os pais estão nas suas atividades, sejam elas de trabalho, sejam elas acadêmicas, então uma outra pessoa vai cuidar. Mas que o pai e a mãe, enquanto estiver com essa criança, era isso que eu conversava com ela em uma supervisão, é que esse pai e essa mãe olhem para essa criança, que esse pai e essa mãe fale, convoque essa criança, esteja com essa criança. Como o Eduardo também passou por isso, eu também passei por isso muitos anos, né? Hoje eu estou aqui em Corumbá, mas sou natural de Anápolis. Meu pai trabalhava em Brasília, onde o Eduardo está aí. Então ele ia durante a semana, a gente só via o pai no final de semana, mas lembro muito bem que ele dedicava tempo para brincar conosco, jogar uma bola, conversar, olhar, ver, né? Também tinha já aquela ajuda da mãe que falava fulano fez isso, fulano fez aquilo também. Aí já entrava também essa questão que o Eduardo já conduziu aí da questão moral, da correção, né, dos cortes que é feito aí pelo pai nessa função paterna. Mas é muito importante essa qualidade de tempo, tanto pai quanto mãe, quanto função paterna e materna,
de quando estivermos com essa criança, com esse filho, com esse bebê, que nosso tempo esteja ali mesmo de atenção mesmo com aquela criança, uma atenção ativa com aquela criança, não aquela atenção que muitas das vezes hoje nós estamos tendo, né? Muitas vezes nós estamos aqui no celular, as crianças estão ali, não, mas que você tenha um tempo de qualidade com o seu filho. Isso ajuda muito também na formação psíquica dessa criança. Ô, José, então, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Me mandaram pelo meu WhatsApp, alguém que está assistindo o café também chegou. Eu vou fazer porque eu acho que ela é bem instigante e ela é muito direta. Certo. É o seguinte, porque quando você estava falando da figura paterna, só contextualizar que foi naquele momento que veio a pergunta. Colocou o limite, o corte, né? E aí eu até mencionei que eu acho que foi por isso que a pessoa fez a pergunta, que as pessoas, os adultos, muitos adultos não sabem lidar com as suas percas da vida, com as frustrações. Aí a pergunta é o quê? Então, aquela pessoa que não teve, ou não conviveu, ou não justificou ali uma figura paterna que cortasse, que limitasse. Então, uma pessoa que, se é possível, uma pessoa que não tem essa função, hoje é um adulto sem limites. A pergunta foi assim, então um pai que não é presente forma um adulto sem limites. A pergunta foi bem clara, bem direta, né? E talvez pode ser que tenha gerado isso, né? Então, se não tem a função paterna que me corte, que fale que eu não posso comer agora, eu posso tudo que eu quero, e aí talvez o adulto se torna, a pergunta acho que é isso, um adulto que eu posso tudo. Certo. Elias, vai entrar de acordo com aquilo que eu vou falar agora, principalmente falando da completude, né, que a gente é ligado muito ao nosso narcisismo primário, essa questão nossa de completude, que aqui entra essa questão que é quase que impossível de nós não causarmos traumas em nossos filhos, porque o nosso filho... Eduardo fez uma careta ali, ó. Nós vamos ter que aprender, nós e os nossos filhos, a lidar com a falta, né? O Lacan fala que nós somos esses seres faltantes, e é verdade, somos faltantes mesmo. Principalmente quando nós estamos nessa relação mãe-bebê, essa relação, a relação de completude. Até mesmo, né, nos estudos que eu faço dentro da psicanálise infantil, ligada, Freud também já falou isso num texto dele, chamado A Psicologia do Amor. Nós temos essa questão de nós identificarmos, principalmente eu que sou casado, de nós identificarmos a nossa completude que a gente tinha com a nossa mãe, de ligarmos isso também com a nossa esposa, né? Os cônjuges têm essa questão de fazer, ou até mesmo, né, de diminuir, amenizar um pouco dessa falta da completude que nós temos. Então, quando nós falamos disso no casal, nós falamos dessa cara metade que nós encontramos, que vai de encontro a essa completude que nós temos, né? Então, a criança, o bebê, o filho, né, e assim o sujeito, quando ele vai se desenvolvendo, ele sempre vai buscar a vida inteira essa completude. Por isso que na clínica, seja com criança, seja com adolescente, seja com adulto, seja com idoso, quando nós estamos falando dessa questão dessa completude, desse desejo de excluir a falta, falo a vocês que é essa completude que está lá atrás, que de forma não direta, mas indireta, está em nós aí com essas questões faltantes, né? Uma das realidades dessa completude, eu falei aqui do casal, né, esposo e esposa, e também nas novas configurações também familiares, eu falo que um dos encaixes dessa completude, principalmente para a figura materna, é o filho, né? E muitas vezes a própria Melanie Klein diz que a criança é esse falo da mãe. Então, quem está na área da psicanálise entende muito bem essa questão, né? É esse encaixe que teve, principalmente com essa completude da mãe que é faltante, e essa criança ela vem como que ali diminuir um pouco essa falta. Mas
a criança, ela no seu desenvolver, ela vai sentir, por isso que a gente não pode privar os nossos filhos da falta, da frustração, eles vão passar pela falta, eles vão passar pela frustração, porque sempre vai haver um corte nessa relação mãe-bebê, sempre alguém, e aqui eu falo que a gente trouxe essa questão aí, que pode ser que uma criança ela vai ter dificuldades porque ela não teve essa pessoa, mas alguém, não precisa ser precisamente a função materna ou paterna, alguém vai trazer essa realidade de falta a essa criança há de sentir essa falta e também haverá um corte nessa relação, porque a criança, com o seu desenvolver, e aqui o Elias, depois a gente vai ter uma outra oportunidade de falar sobre o complexo de Édipo, essa criança já ali numa fase de 3, 4, 5, 6 anos, ela vai descobrir que essa mãe, esse amor primordial dele, tem um outro amor. Então, vai ter essas questões desses cortes, né? E o Winnicott, que é também um grande psicanalista, pediatra, que também tem uma grande escola dentro da psicanálise, ele fala que mesmo nessa relação mãe-bebê, mesmo que o bebê está vivendo essa completude ali, ele já começa a acontecer com ele a angústia, a solidão, e aí eu acrescento mais uma palavrinha ao Winnicott, a falta. Porque não existe essa completude total, é uma completude parcial, por isso que sempre vai acontecer aí a questão da falta. E os pais, mãe, pai, função paterna, função materna, não pode iludir essa criança que essa completude existe. Isso aqui eu estou falando de uma forma psíquica, certo? Porque senão essa criança, ela há de sofrer. Muitas vezes essa ilusão que é colocada, né? Essa completude, toda essa completude, os pais, muitas vezes, eles têm que fazer todo esse papel, toda essa função, né, esse lugar, mas sempre abrindo margem a esse filho que ele vai ter que lidar com essa angústia, ele vai ter que lidar com essa solidão, ele vai ter que lidar também com essa falta. Então, eu falo a vocês que, quando nós falamos dessa questão de completude, aí a gente já entende que muitas das vezes os nossos filhos, eles vão ser cortados, eles vão ser faltantes, e aí já vai entrando as questões também do trauma, né? E aqui eu lembro de um autor... Aí... que eu não... é porque eu ia perguntar, que eu já te perguntei sobre o trauma, né? Que talvez é o que mais as pessoas falam, que quando gera o trauma. Eu tenho uma professora aqui do nosso instituto, que inclusive estava no primeiro café psicanalítico, ela fala uma frase que eu gosto muito dela, que mãe, ela brincando, claro, né? Mas toda brincadeira tem um sentido de verdade, Freud já falava isso. Mãe tem a missão de colocar no mundo e vai criar trauma, não tem como fugir. E aí as mães que não sabem se sentem ofendidas, né? Eu não vou criar trauma no meu filho, eu o amo, tal. E aí, falando de trauma, antes de você entrar nessa questão que é tão traumática, né? O Eduardo, tem uma questão interessante que o José fazendo aí, você viu que tantos autores que ele trouxe, né? Todos autores psicanalíticos ligados ao estudo do infantil. Como é que funciona essa criança aí, né? Ele falou de Melanie Klein, né? A Françoise Doutor, que ele gosta muito, sempre cita. O próprio Winnicott. E interessante, Eduardo, que... E aí, só abrindo um parênteses, viu, José? Daqui a pouco você fala do trauma, né? Porque todo mundo quer saber do trauma para ver se encontra. E vai se encontrar mesmo. E se não se encontrar, é pior que é psicótico, não foge da realidade. Então, tomara que encontre os traumas para tratar. E aí, Eduardo, abrindo esse parênteses, todos esses autores aí que o José trouxe, ele, não sei se você que está... Né, eu que estou à frente aí do nosso curso de psicanálise aqui da parceria, o José é ele que vai dar todos os módulos sobre esses autores infantis. Então, assim, que é legal, bacana só para deixar curiosidade nas pessoas, né?
que é bom ele ver falar incrível. do Winnicott, Klein, Bion, o Winnicott. Então ele já está fechado com ele vai dar todos os módulos, os percursos sobre esses autores. O que você acha? Tem muita coisa para vir aí. Vai ser incrível, porque vendo, escutando, né, e sentindo as palavras de Zé Prado, sempre nos faz e nos remete a uma reflexão. Eu que sou pai, né, o quanto eu posso melhorar como pai e também como eu posso melhorar como filho, né? Porque eu acredito que em algum momento cortar esse vínculo afetivo com os pais, gerando muitas vezes, a gente fica criando uma codependência emocional, né? A gente fica ali meio que dependendo dos nossos papai e de mamãe, quando a gente tá precisando de ajuda, o cara já tem 50 anos, rapaz, né? Mas chega, tá precisando de alguma coisa, vai lá para papai e para mamãe, para papai e para mamãe. Então, até que ponto, né, em que fase, o Haroldo até perguntou aqui no nosso chat, né, se existe um período onde esse cordão umbilical vai se desfazendo, né, ele vai sendo cortado, né, entre os pais. A gente sabe que pai e mãe é pro resto da vida, graças a Deus, né, exerce ali, é uma representação simbólica fortíssima dentro da nossa psique, mas chega um momento que a gente vai se sentindo mais independente, né? Para não dizer adulto, para não dizer uma palavra mais forte, mas independente ali das rédeas, né? Castradoras do nosso pai e também desse afeto, né? Desse cuidado, desse acolhimento sempre que eu preciso de um pouco mais de atenção da mamãe. E aí chega um momento que a gente diz, olha, interessante, deu, obrigado papai e mamãe, vou seguir minha vida, né? Vou sair de casa. O sair de casa, hein, gente? O sair de casa é um momento importantíssimo, né? Nesse quadro de liberdade, de desconexão. Eu queria que você falasse sobre isso rapidamente, Zé Prado, mas antes de você falar sobre esse assunto, eu quero que você traga também, se você puder, a representação de trauma. Eu queria falar um pouquinho com o pessoal que está aqui. Muita gente tem me perguntado, Eduardo, o curso de psicanálise clínica ainda há vagas? Gente, eu vou falar uma coisa para você. Está acabando as vagas, né? As inscrições vão se encerrar na sexta-feira. Então, vai ser uma formação que você já percebeu. Nós estamos fazendo aqui uma amostra de como serão as aulas, sempre dentro de uma estrutura, dentro da EAD, nossa central de educação à distância, onde você vai interagir com o professor, onde o professor vai tirar suas dúvidas. As aulas vão ser ao vivo e gravadas, e as aulas que forem ao vivo, elas ficarão gravadas para você consultar depois quantas vezes você quiser. É um curso que vai te permitir, além do conteúdo técnico teórico, você vai poder fazer, né? Claro, né? Com outros profissionais ou talvez até os próprios professores, poder fazer análise e também ser supervisionado na tua prática clínica. E é o seguinte, eu acho, viu, Elias e Zé Prado, que chega um momento em que precisamos tomar uma decisão. E essa decisão é dar o primeiro passo para que a gente possa ter uma profissão, para que a gente possa ter um direcionamento, para que a gente possa realmente estruturar a nossa jornada, né? E eu costumo dizer que esse primeiro passo, ele inicia-se em um desejo, né? Olha só, eu falando psicanalista, rapaz, eu tô andando muito com Elias, com esse povo aí, viu, cara? Eu já tô falando assim como desejo, já pensou? Eu que sou um comportamentalista falando assim, é porque as coisas mudam muito, viu, Elias? Eu vou deixar de falar com você, viu, Elias? Não vou ficar falando muito com você, não. Se você conseguir bancar esse desejo, tudo bem. Se conseguir bancar esse desejo, muito bom, né? Então, quando você sente esse desejo de dizer assim, cara, eu posso contribuir com a vida das pessoas de alguma forma, né? Então, eu digo que a oportunidade é essa, né? Estamos aí há 2 dias de encerrar as inscrições. Nós estamos com uma oferta especial hoje, né? Que é uma oferta de um workshop. Se você fechar hoje, essa semana, de hoje a amanhã,
você vai poder participar de um workshop exclusivo, né, com a doutora Fabiana e também com Ezequiel. Olha só, 2 workshops exclusivos, e ainda vai receber um workshop ao vivo com a Paula Freitas, que não está presente aqui, e nós sentimos muito a sua perda. Ela teve uma perda de um tio muito querido, ficamos todos muito sentidos com isso, por isso que não teve aula ontem, mas ela vai lecionar de forma brilhante para você como você se tornar um profissional de desenvolvimento humano. Você já começar a pensar em desenvolver sua clínica, seu local de atendimento, como cobrar, como desenvolver sua marca, todo o seu projeto. Então, essa oferta é exclusiva para quem fechar de hoje para amanhã, tá? Hoje e amanhã, é por tempo limitado. São apenas 5 vagas para esse encerramento dessas inscrições, e você vai ter essa oportunidade, além de ter a formação em psicanálise clínica durante 2 anos, além de ter uma formação em programação neurolinguística online, além de ter uma formação em neurociência, que é interessante saber como o cérebro funciona, né? Entender um pouco mais quando a pessoa dispara o desejo, quais são os neurotransmissores que estão sendo ativados no teu cérebro. Bem interessante isso. São todos esses cursos complementares, são realizados por mim, né? Tá lá na plataforma, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. E além disso, você ainda vai ter o curso de extensão de psicanálise, e além disso, você ainda vai poder participar dessa formação incrível em psicanálise clínica. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou participar dessa formação, tá? Como professor e também como aluno, porque eu não sou bobo, né? Eu vou deixar de assistir uma aula de Zé Prado, né? Eu vou deixar de assistir uma aula de Elias, doutor Elias, professor Elias, da professora doutora Fabiana, de forma nenhuma. Ezequiel, Sheila, Kênia, essa equipe, doutora Enia, que deu uma aula fantástica, muito elogiada, né? Sexta-feira. Eu não sou bobo não, rapaz, eu vou assistir tudo, fazer minhas anotações, porque é assim que a gente aprende. Como é que a gente aprende? Oxigenando, validando as nossas informações. Eu vou estar lá junto com vocês, tá? Então, aproveitem, dê um passo importante para a sua formação profissional e se inscreva agora, tá certo? No curso de psicanálise clínica, em uma parceria INE, Instituto Self, com essa equipe de professores brilhantes e que tem um desejo: ensinar, formar e desenvolver novos sérios, hein, Elias? Novos sérios psicanalistas clínicos. E eu falo ainda mais, você fala, pegando a fala do José, né? Quando você falou do desejo, a pessoa tem que querer bancar o desejo. Talvez é a hora de tomar um desejo, deixar de colocar a sua vida, muitas vezes ser acostumado com essa função paterna e materna que sempre desejou para você. Sempre o meu papai e a minha mamãe sempre desejou. Então, bora assumir a vida, né? E falar assim, eu que mando. Ô, José, tem uma fala até do Eduardo, Eduardo, quando você falou assim, chega no momento da ruptura, né? Que aí logo eu vou ficar maduro, que eu não quero mais o papai, eu não quero mais a mamãe. Só adulto, Eduardo. Só adulto. Só adulto. Só que, aí só vou começar, porque eu acho que o José vai tocar nesse assunto. Nesse momento que você pensa que não tem mais o seu pai ou sua mãe, você arruma substitutos e age da mesma forma. Opa! Aí você apenas vai trocando e vai mudando, não é isso, José? Aí vem as neuroses, eu amava muito meu pai, mas aí agora eu não consigo, então hoje eu não consigo amar mais a pessoa, e aí vira aquela anarquia bem desorganizada, como se diz, né? José, trauma, vamos falar sobre ele, já encerrando o café psicanalítico, vamos falar desse trauma aí. Certo. Então, assim, muito bom escutar você, Elias, escutar também o Eduardo. Quero motivar você que está aí nesse café psicanalítico, você que não fez a sua inscrição no curso de psicanálise clínica, aproveita essa super promoção que InnerSelf está oferecendo aí para vocês. É hora de você formar, de
de você também se preparar para escutar também o sofrimento psíquico dos outros e também poder ajudar na cura, porque sim, a psicanálise cura. O Eduardo fez essa provocação lá atrás, será que a psicanálise ainda responde nesses tempos por essas questões? Sim, a psicanálise responde, a psicanálise sim cura, e você pode ajudar nesse processo analítico dos outros sujeitos. Então, falando sobre trauma, né, a gente muitas vezes tem que entender que o trauma é um acontecimento que é de grave intensidade que acontece na vida do sujeito. E essa incapacidade do sujeito de saber lidar com essa intensidade, certo? Seja ela afetuosa, seja ela de uma violência física, seja de qualquer ordem, o trauma acontece. Por isso, eu aqui quero citar alguns traumas que acontecem durante a nossa vida. Nós que já somos adultos, já aconteceu esses traumas. O primeiro trauma, por isso que falo a vocês que é inevitável de falarmos de trauma, que não podemos traumatizar tanto os nossos filhos, é porque o nascer já é um trauma. A criança que está ali, como vocês bem citaram atrás, com esse cordão, né, umbilical ligado à mãe, sendo alimentada ali pela mãe, falando de uma questão biológica, vivendo bem essa dualidade ali com a mãe. Quando ela nasce, ela já passa pelo primeiro trauma da vida dela, certo? Então, o nascer, principalmente para a psicanálise, já é um trauma. Um outro que eu posso elencar aqui, e aí a gente vai ter oportunidade dentro, né, do psicanálise 360, dentro também da psicanálise clínica que o Inner e o Self está oferecendo a vocês, é que quando nós chegamos a determinada idade, ali principalmente no nosso primeiro ano de vida, alguém há de fazer essa função paterna para que nós sejamos lançados para fora. Alguém fez isso conosco, certo? Pode ter sido de uma forma com maior intensidade, com menor intensidade, mas foi feito isso em nós. E ali a gente já sente, principalmente psiquicamente, as questões de frustração. A criança é frustrada nesse seu desejo de viver essa completude com a sua mãe. Um outro trauma que acontece durante a nossa vida é quando chegamos nessa idade, que nós falamos aqui, complexo de Édipo, que vamos ter a oportunidade mais adiante de falarmos sobre isso, é que ao sair desse complexo de Édipo, todos nós passamos pelo complexo de Édipo, ele é base para toda criança. O Násio, que é um autor que eu tanto amo, não falei, tinha falado dele ainda hoje, né, Elias? Então, faltou, estava faltando. Eu falar do Násio, ele fala que é o complexo de Édipo, é até o título do livro dele, Complexo de Édipo, toda criança passa por isso, né? Então, nós vemos que toda criança ela passa por esse complexo de Édipo, e a dissolução desse complexo de Édipo, a resolução, né, desse complexo de Édipo, a criança também ela vai passar por, podemos dizer assim, um trauma, né? E aí, para nós que somos analistas, o complexo de Édipo ele é base de todas as estruturas clínicas, seja da neurose, onde está ali a histeria, a fobia, a neurose obsessiva, seja da perversão, seja também da psicose, né? Cada um vendo aí dentro da sua dinâmica de estrutura clínica. Então, ali já passamos por isso. Depois, quando chegamos na adolescência, o Eduardo falou isso, né, dessa questão de liberdade, mas ali na adolescência, principalmente eu que trabalho com clínica com criança e adolescente, nós vemos ali uma nova reabertura desse Édipo e muitas questões vêm à tona, e nós que somos analistas sabemos muito bem, o inconsciente nessa época ele reabre assim como uma primavera desse complexo de Édipo, e assim vemos que outros traumas vão acontecendo. E quero dizer para você que o trauma é uma questão muito subjetiva. Aqui eu lembro muito de um caso que tanto eu e a Elia acompanhou aqui na nossa cidade, de duas meninas, uma com a idade de 5, outra com a idade de 7 anos, que foram abusadas sexualmente.
por uma pessoa que, inclusive, hoje ainda está presa, né? Essas meninas já são hoje adolescentes, já são jovens, mas a gente acompanhou esse caso lá atrás, né? Principalmente a Hélia, que trabalhava nos serviços aqui do município com assistência social, né? O Centro de Referência da Assistência Social, que é o CREAS. Ela que atendeu esses casos, eu pude também acompanhar. Para cada uma dessas meninas, o trauma aconteceu de uma forma. Para uma com uma maior intensidade, que tem consequências graves até hoje, e outra que parece que seria, ao nosso olhar de fora, seria mais grave, mas o trauma nela foi de uma intensidade menor. Foram na mesma realidade, juntas, mas o que fala a vocês é que a intensidade em cada uma depende de sujeito e sujeito. E são, muitas das vezes, o trauma, pequenas coisas, né? O Násio fala no livro Sim, a Psicanálise Pura, sobre o trauma, ele fala das questões de microtraumas, pequenos traumas que vão se somando, que forma-se depois, podemos assim dizer, um trauma. Então, são essas pequenas frustrações, esses pequenos cortes, e assim vai acontecendo na vida do sujeito. Como questão prática, e também aqui para a gente fechar também essa temática nossa, né, que foi muito boa de estarmos aqui nesse café psicanalítico, falo a vocês que, como uma questão prática, né, nós devemos aprender a lidar com essa falta, principalmente o pai, né, mãe, função paterna, função materna. Nosso inconsciente, ele tem que aprender a lidar com essa falta. E também na nossa função como pais, mães, também função paterna, materna, a qual pode ser que um vô, tio, padrinho, madrinha faça também com essa criança, nós temos que também ensinar, através da nossa experiência humana, que essa criança também ela vai lidar com essa falta. O trauma, por isso que eu falo que ele é inevitável, o trauma ele é presente na vida do sujeito, não tem como tirá-lo, né? O que podemos fazer é que, principalmente quando nós escutamos um café psicanalítico desse, que traz um tema interessante como esse, é de nós darmos mais aconchego, estarmos mais próximos a esse filho, emprestar o nosso olhar, emprestar a nossa escuta. Não é só um analista que trabalha com crianças, que tem que emprestar esse olhar, essa escuta para a criança, mas um pai, uma mãe, a função paterna, a função materna, pode também emprestar esse olhar para essa criança, e isso pode ajudar a amenizar esses traumas na vida dessas crianças. Mas nós não podemos excluir totalmente o trauma. Na vida do sujeito, ele tem sim, ele passa pelos traumas. E se você, aqui é o conselho quase que final, né, para a gente poder também encerrar esse nosso café, e se você mesmo tendo me escutado Elias, Eduardo, e você ainda continua sofrendo com essa falta, sofrendo com essas cisões, com esses cortes, fala você para buscar análise. Faça análise, para que você possa aprender a lidar com a sua falta, aprender a lidar também com os seus traumas, a ter, assim, como sempre minha esposa gosta muito de dizer, a análise ela nos leva também a ter um autoconhecimento. Nós vamos conhecendo todo esse sujeito, toda essa nossa história, que tem lá suas influências indiretas aqui no nosso presente. E é isso. E quando escuta, né, por exemplo, igual o José estava falando aí, nessa noite escutamos, não tem como não sermos afetados. Não tem como não sermos afetados. Você que é pai, você que é mãe, mas principalmente, eu falo para você que é filho, não tem como não ser afetado. Porque quando eu me vejo hoje, talvez um adulto que não sei lidar com as minhas frustrações, que eu penso, inclusive, que eu sou aquele super poderoso que pode tudo, peraí, existe uma falta ali. Então, dá valor a essa falta. Se algo que nós comentamos aqui, se algo que você leu, você que já está nos fundamentos da psicanálise, fazendo curso de extensão, vai entrar no curso ou está querendo, enfim,
dê ouvidos àquilo que por tantos anos você tem negligenciado. Muitas vezes aquilo que falta e dói, você é o primeiro a negligenciar, mas é o primeiro que sofre. E é o único, talvez, quer dizer, pode acarretar correntes. Mas então não negligencie a sua falta, não negligencie a sua dor, não negligencie aquele sentimento que você acha que deveria ter recebido e não recebeu. Valorize isso. É isso, Perfeito. Eduardo. Maravilha. Que aula, hein? Que aula. Tenho certeza que todos aqui que estão presentes, né? Superamos 70 pessoas hoje aqui no Café Psicanalítico. Palmas para nós, palmas para nós, palmas para nós, palmas para nós, palmas para os professores, professor José Prado, Elias Silva, palmas para todos vocês que ficaram aqui até agora, né, aprendendo, né, a fazer uma análise profunda, né, sobre a psique humana, nessa relação entre pai e filho, entre mãe e filho, e tudo que é um assunto que dá assim para a gente falar o mês inteiro, né? Sem parar, porque é muito assunto, né? A gente pode entrar na vertente aí também, como o Elias brilhantemente pontuou, dessa relação de pai e filho que acontece entre um casal, né? Às vezes o homem, a mulher, aí um adota mais o pai ou o filho do outro, né? A gente pode adotar isso sobre a perspectiva também do próprio filho, que começa a adotar, depois de mais velho, a papel, né, a função de pai da sua mãe, do seu pai, etc., né? Invertendo os papéis, e aí dá para a gente construir uma série de indagações, mas eu acredito que com esse café psicanalítico muita gente clareou as ideias e vai certamente refletir melhor sobre essas relações. Lembrando que amanhã tem o terceiro dia e último dia do nosso café psicanalítico. Amanhã, com a professora Sheila e a professora Kênia, a gente vai debater. Olha, amanhã tá incrível para a gente entender melhor como é que tá nesse nosso momento contemporâneo, essa angústia, né, da pandemia, de solidão, o que é que isso tem trazido de traumas, né, para a nossa sociedade. Vai ser realmente um debate incrível. Olha só, o pessoal está agradecendo demais a presença de vocês e eu gostaria que vocês se despedissem aqui dos nossos maravilhosos membros hoje do Café Psicanalítico. Foi fantástico. Lembrando, pessoal, que você pode contribuir com o café. Você quer Meu Deus, para. Volta tudo. Você quer o Café Psicanalítico mais vezes? Faz o seguinte, ó. Tira um print da tela. A gente vai ficar sorrindo agora, ó. Sorrindo agora. Tira um print dessa tela, tira uma fotinha e compartilha nas redes sociais. Marca o Iner, marca o Selfie, marca o Zé Prado, marca o Elias Silva, me marca a Paula Freitas, marca todo mundo, tá? E vamos tornar isso um fomento, né, de debates. A gente, de repente, se você compartilhar, se você ajudar na divulgação, se você compartilhar esse link com mais pessoas e amanhã a gente superar 100 pessoas amanhã no Café Psicanalítico, eu vou dar uma surpresa para vocês, mas só amanhã, se a gente passar, né, para a gente ter uma boa massa de pessoas, de repente a gente começa a ter o Café Psicanalítico de forma mais frequente. Não sei, eu não conversei isso com o Elias ainda, mas é possível. Vai depender do engajamento de vocês. Divulguem esse trabalho. Estamos fazendo um trabalho muito sério, muito profundo, sem banalizações, sem vulgarizações, sem ativismo ideológico e muito menos mais próximo do que realmente Freud, a psicanálise, planta como essência do conteúdo da psique humana. Elias, é com você. Muito obrigado, Eduardo. Finais. Obrigado, José, por ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo e estamos juntos. Então, os nossos futuros alunos do curso e que já são, nós vamos encontrar com você nesses módulos e também em análise, né? Que também está disponível também para atendimento. E é isso. Obrigado a todos. Amanhã não perca o terceiro dia sobre angústia. Então, falamos sobre o amor no primeiro dia com a Fabiana. Hoje falamos dessa relação possível, necessária e inevitável
E amanhã vamos ver um pouquinho da nossa realidade sobre angústia e como é que a gente anda lidando com isso, se é que anda, né? Lidando com isso. Obrigado, José. Elias, eu que agradeço também Eduardo Rocha, essa união aí, essa parceria que já deu certo, Inner Self, e estou aí à disposição de vocês também para futuros cafés psicanalíticos. Como o próprio Eduardo disse, nós temos, principalmente quando falamos dessa relação pais e filhos, nós podemos abrir leque aí para vários cafés psicanalíticos. Eu queria deixar as minhas indicações rápidas para quem gosta de filmes. Um filme que mostra um pouco quando não há o desejo, não há o lugar dessa criança. É muito bom para a gente assistir, analisar e pensar sobre isso. Precisamos falar sobre Kevin. Esse você vai encontrar ele no YouTube. E também um documentário que foi produzido Europa, Brasil, Estados Unidos, que é O Começo da Vida, que mostra muito essa importância do desenvolvimento e da constituição psíquica nas crianças, muito bem essa questão de função paterna e materna. Existem bons psicanalistas que estão também nesse documentário. É um documentário que você pode baixar aí também pela internet. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui no Café Psicanalítico. Elias, obrigado pelo convite, obrigado pelo tema. Eduardo também. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau.